Gênesis capítulo 6. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 9. As primeiras gerações se foram, novas gerações surgiram, e a beleza inicial foi se dissipando. As cores já não eram as mesmas, a paisagem estava modificada e cada vez mais cardos e espinhos apareciam em dissonância com a bela vegetação. Os animais que antes eram mansos foram revelando em seu trato um comportamento de natureza perigosa. Apesar da supermáquina humana ter recebido habilidades e características à imagem e semelhança de seu Criador, o tempo começou a mostrar que, assim como o restante da criação, ela também morre. Até que surgiu uma geração diferente de todas as outras. Refiro-me à história do dilúvio. A geração antediluviana chegou ao limite da impiedade. O povo era tão perverso que, se Deus não tomasse uma providência, certamente não existiríamos. Mas ele chamou um servo para construir uma saída para o que humanamente seria impossível de se resolver. A corrupção do gênero humano havia se multiplicado a ponto do Senhor ter se entristecido de ter criado o homem. Não confundam o arrependimento humano com o divino. O homem se arrepende do que fez de errado. Deus não se arrependeu do que fez, pois tudo o que faz é perfeito. Deus aplica o seu juízo ou deixa de aplicá-lo, como foi na história de Jonas, Jonas capítulo 3, versículo 10, movido de profunda dor e compaixão. Deus, portanto, lamentou profundamente o que viu. Porém, num cenário de grande escuridão, ele enxergou luz. Um homem decidiu andar na contramão de sua geração. Noé achou graça diante do Senhor. Moisés, inspirado por Deus, deixou escrito na Bíblia a biografia de Noé em apenas uma sentença. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A Bíblia revela que havia gigantes na terra, varões de renome na antiguidade. Mas eu pergunto, qual deles teve seu nome revelado na Bíblia ou na história? Eles podem ter sido homens de muito prestígio e fama na terra, mas nenhum deles possuía o que era preciso para se achar graça diante de Deus. Nenhum deles andava com Deus. Em meio a um mundo destruído pelo pecado, o Senhor encontrou um coração justo e íntegro e o capacitou para uma obra única e de consequências eternas. Os filhos de Deus não pensaram duas vezes e tomaram para si mulheres que não eram tementes a Deus. Contraíram matrimônio sem a aprovação divina, e o resultado foi tão danoso que a corrupção foi geral. O mundo tornou-se um lugar horrível de se viver. Os descendentes de Sete contaminaram-se com as filhas de Caim. Mas eles não habitavam junto da descendência de Caim, ou seja, eles foram até lá. Permitiram que Satanás lhes aguçasse a curiosidade e foram ver a formosa estratégia que o maligno arquitetou. São os olhos a lâmpada do corpo, disse Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 22. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será envolto em trevas. Se os nossos olhos estão voltados para este mundo, todo o nosso corpo manifesta que pertencemos a este mundo. É uma consequência inevitável, como pontuou Ellen White.
Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na imagem deles, até que Deus não mais pôde tolerar sua impiedade e foram arrebatados pelo dilúvio. Fundamentos da Educação Cristã, página 422. A grande preocupação de Deus desde o princípio tem sido com a forma como lidamos com o livre-arbítrio. Muitos confundem liberdade com libertinagem e deturpam o ideal divino com relação à nossa livre escolha. Amados, o Espírito Santo não vai agir para sempre no homem, pois este é carnal. As nossas escolhas são reflexos diretos ou da ação divina ou da ação da carne. Não há meio termo. O mesmo que aconteceu no período antediluviano vai acontecer no tempo que antecederá a segunda vinda de Cristo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja retirado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Estamos vivenciando hoje a retirada do Consolador desta terra. Muitos têm rejeitado o último clamor por considerar a mensagem exagerada e radical, assim como o foi nos dias de Noé. Ó, meus irmãos, não se enganem. O Senhor tem pressa em cumprir a sua promessa para que os seus filhos não pereçam. Filhos que se recusam a prostrar-se diante dos ídolos deste mundo. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, diz o Senhor. Isaías capítulo 66, versículo 19. Assim como fez o seu servo Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O Senhor estabeleceu uma aliança com Noé e cumpriu a sua promessa com a salvação dele e de toda a sua casa. O Senhor estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo e virá para salvar a sua família do céu, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Noé escolheu obedecer e foram salvos ele e a sua casa. A palavra de Deus está em suas mãos. Qual será a sua escolha? Vigiemos e oremos. Bom dia, família do céu. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.